Tiago, capítulo 4, versículo 1. A minha versão diz assim: de onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura não vem disto a saber dos vossos deleites, que nos vossos membros guerreiam? Que Deus abençoe a sua palavra lida, pode sentar-se. No último culto de famílias, esse foi o texto que o seu pastor leu. Eu preguei naquela semana, na primeira semana de agosto, o tema sobre a questão de conflitos inevitáveis. Trabalhei com os irmãos que os conflitos são inevitáveis e você vai ter que passar por eles. Mostrei a questão do conflito que vem do nosso coração, do nosso egoísmo, e como nós saímos perdendo quando damos lugar a esse tipo de conflito, e que esse é o conflito mais difícil de combater, porque muitas vezes quando ele brota do nosso interior, de nossa cobiça, do nosso egoísmo, o que a gente usa para combater esse tipo de conflito é o próprio egoísmo. Manipulamos, envolvemos mentiras, temos que recontar uma história para tentar fazer que o conflito não piore. E aí a gente soluciona, entende o que eu quero dizer? Um problema criando um problema ainda maior, porque na verdade a motivação para resolver é a mesma coisa, é a cobiça e o egoísmo. O outro conflito que nós trabalhamos é o conflito que não devemos evitar e devemos valorizar. Quando você tem, por exemplo, o conflito interior entre estar fazendo uma coisa errada e não quer fazer, e batalha dentro de você mesmo para poder cessar, e obviamente, quando você enfrenta isso, vence. Por quê? Porque Deus, pela força do Espírito Santo, diz a você: meu filho, cessa isso, meu filho, tira isso da sua vida. E você viveu aquele conflito enquanto essa dualidade, esse pecado gritava dentro de você, mas porque você orou, pediu e buscou, abandonou esse olhar de cobiça, fez com que esse desejo pecaminoso fosse tirado de você, você diz: graças a Deus, esse conflito cessou. Ele é bom, você não deve evitá-lo, você deve enfrentá-lo, deve confrontar o seu pecado e deve passar a viver sem ele. Agora, hoje o tema é um pouquinho mais, assim, eu diria mais alto, ele vai para o segundo estágio, É como resolver conflitos. O tema de hoje: resolvendo os conflitos familiares. Já sabemos que a raiz do conflito, então, pode ser o egoísmo, ou seja, o desejo que nós temos em nós de satisfazer a si mesmo, E todo mundo tem um desejo. Quando você tem ausências e tem sintomas de ausências, para você realizar e preencher essas ausências, ou para satisfazer esse desejo, muitas vezes você, nessa forma egoísta de viver, estabelece conflitos, estabelece zonas de desconforto e acaba passando por cima de pessoas, o que gera ainda um conflito muito maior. Como resolver conflitos desse tipo? Conflitos que estão focados no eu, onde você tem o seu eu como ídolo. E quando você tem o seu eu como ídolo, é quase impossível vencer o conflito, porque tudo que você faz é para favorecer você, e não a solução ou apontar para a glória de Deus. E aí, obviamente, esse tipo de conflito está fadado ao fracasso, no sentido de que ele não será solucionado, e esse pecado, entenda bem, ao êxito, porque o pecado sairá vencedor. O que diz a Bíblia sobre conflitos? Ele disse: os conflitos surgem dos prazeres que guerreiam dentro de nós. Se eles guerreiam dentro de nós, então como nós podemos resolver esses conflitos? Temos que resolver esse dilema interior. Temos que trabalhar aquilo que está dentro de nós. Aí eu coloco aqui, por favor, pode mudar a tela, duas percepções pelas quais nós trabalhamos para resolver conflitos. Como resolver conflitos familiares? Existem pelo menos dois caminhos, eu vou apresentar só dois, Caminhos para a resolução do conflito. Primeiro deles, vamos ler juntos, número 1, todos juntos? O caminho da manipulação, baseado aonde? É terrível, irmãos. Mas muita gente opta por esse caminho. Ele tem a ver com o eu, ele tem a ver com o egoísmo, ele tem a ver com o não novo nascimento, você ainda não nasceu de novo, ou seja, você não pode dizer como Paulo: vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. O seu egoísmo e o seu eu continua gritando, e muita gente busca essa solução, porque não quer ver o seu eu morrer. A Bíblia diz que o eu precisa morrer, mas quando não morre, nós optamos por esse primeiro caminho, para manter esse nosso eu vivo. A segunda forma de trabalhar o conflito, de enfrentar o conflito, não é a partir do egoísmo, mas é por um outro prisma. Vamos ler o segundo ponto: o caminho do ministério. O caminho do ministério baseado na graça. Infelizmente, a maioria escolhe o primeiro caminho, mas deveria, à luz da palavra de Deus, escolher o segundo. Muitas pessoas, irmãos, respondem aos conflitos naturais colocando a própria vitória e a sua vitória acima de todos os relacionamentos que têm. Isso revela um coração absolutamente egoísta.
Esse tipo de postura visa apenas o que ela pode ganhar e o quanto ela vai ganhar enquanto o conflito se estabelece. Quem tenta resolver o conflito pelo viés egoísta, na verdade, quer controlar a situação e nunca poderá perder o controle dela. Ele não quer ser envergonhado, ele não quer ser confrontado, ele não quer ter o seu pecado descoberto, ele faz de tudo para ocultar o seu pecado, e isso para ele é, na verdade, um sentimento, então, de vitória. Se ele não foi descoberto, se ele não foi envergonhado, se ele não teve que enfrentar e confrontar o seu pecado, então disse, confortável, onde estou? Ele pensa, eu saí o quê? Vitorioso. Esse é o pior de todos os egoísmos. No próximo slide eu digo aí quais são as evidências de que as pessoas estão usando a manipulação a fim de alcançar vitória nos conflitos. É fácil saber. Eu preparei aqui 4 aspectos pelos quais você vai saber se uma pessoa usa de manipulação para vencer um conflito onde ele não resolve a questão, mas ele apenas a prorroga, ele a aumenta ou ainda gera uma crise maior no conflito no qual ele está mergulhado. A primeira evidência de que a pessoa usa a manipulação ou o egoísmo para resolver um conflito é quando ele levanta a questão da solução pelo tema poder. Está aí na tela, não é? A pessoa usa toda a sua autoridade para sobrepujar qualquer adversário. Eleva o tom de voz, né? Você fala baixinho quando não tem o que discutir, não precisa bater boca. Mas quando você quer derrotar o seu adversário ou colocá-lo numa posição inferior, o que você faz? Sobe o tom de voz. Eleva o tom de voz, até para diminuir o outro, né? Você eleva o tom de voz. Outra coisa que você faz muito comum, usa a força bruta, né? Ou então física, literalmente falando. Abusa da sua a posição de autoridade. Como é que funciona isso, né? Ah, eu estou dizendo isso simplesmente porque eu sou o quê? Eu sou seu pai, né? E é um tal de, eu sou seu pai, eu não tenho que dar explicações. Como assim? Como que não tem explicação? Se tem um conflito, irmãos, e se tem um problema, a gente precisa estabelecer qual é o problema, tem que tratar a razão do problema, tem que enfrentar a raiz do problema, e tem que dialogar com a pessoa, porque aquilo é um problema. Porque ninguém vive sem razão, e ninguém pode encaminhar sem explicação, por menor que seja a criança, por maior que seja o problema, ou por pares iguais que sejam as pessoas, elas têm que conversar sobre o conflito, mas o indivíduo abusa, né? E grita mesmo, você cala a boca, né? Você me respeite, porque eu sou seu pai. Né? E já coloca a autoridade como o único pressuposto de solução do conflito. Na verdade não, está errado, porque Deus não gosta. Está errado porque a Bíblia diz que está errado. Não devemos fazer porque eu não posso fazer, porque você não pode fazer, porque ninguém pode fazer. E você começa a explanar com argumentos espirituais e bíblicos, e não pelo abuso do poder e pela autoridade. Quanta gente não consegue resolver o conflito, porque a única saída que sabe é a porta do eleva a voz, eleva o tom e abusa de autoridade. Se vocês estão vendo o conflito do Brasil hoje, já perceberam, né? A quantidade de homens imaturos que está no poder do Brasil hoje é de assustar. Nunca tivemos uma geração de líderes e juízes e políticos tão ruins. É uma safra desastrada, porque essa gente é imatura. Ela tem que usar do abuso do poder e da autoridade, porque lhe faltam argumentos para gerir. Lhe faltam o cacife para dizer que o problema será enfrentado com diálogo, com construção de soluções, com respeito às diferenças, com tolerância e com soluções que se colocam na mesa. Eu não estou dizendo que você não tem que enfrentar adversário, inimigo, mas nunca com a imaturidade ou com o abuso de poder. Não é? A mãe, por exemplo, lá, a criança desobedece a menina, faça isso simplesmente porque eu sou sua mãe. Também porque é mãe. Mas quando o conflito se estabelecer, é preciso explicar a razão do conflito. E a solução pelo abuso de poder não é solução, irmãos. Outro motivo pelo qual você percebe que a pessoa está usando a manipulação, né? A manipulação e o egoísmo para alcançar a vitória no conflito que estabeleceu. A paz. Você diz, pastor, mas quando que paz é ruim? Vou explicar. Quando que a paz é ruim? Se você diz, tem paz ruim? Tem. Jesus diz assim, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo o quê? Se Jesus disse, deixo-vos a paz, a minha paz, e não dou, e não promovo paz quando o mundo promove, o que ele está dizendo? Tem uma paz equivocada aí. Tem uma ausência de conflito que não é paz aí. E que ela não contribui para a paz. Entendeu, querido? Isso é bíblico. Quando penso na ideia da pessoa que paga qualquer preço para apaziguar um conflito ou abafar o conflito, entendo que isso não é paz. Essa ausência de conflito não representa a solução do problema. Não enfrenta o problema, não trata o problema, e na verdade só o deixa crescer e tomar ainda um vulto maior. Esse tipo de paz é enganoso, irmãos.
Não vale a pena lutar, diz o indivíduo, porque se ele for enfrentar e resolver o conflito, a outra pessoa pode me rejeitar. Conhece o pai que, para não ser chamado de turrão e durão, não diz não para o seu filho, porque o seu filho tem que dizer que ele é todo bom, que ele é todo santo. E o indivíduo não pode dar um tapinha na mão e dizer, não faz isso, não faz aquilo, porque ele quer ser idolatrado. O medo da rejeição faz com que não haja o tipo de conflito que precisa para a solução do pequeno rei, né? Que fica lá sacudindo o pai e a mãe no shopping, dizendo que precisa disso, precisa daquilo, e não é corrigido. Eu lembro da gente passeando um dia na Angélica, no shopping, e a gente chegou a trocar de andar, porque eu não aguentava mais caminhar com um casal na frente, porque a criança governava os pais. Eu dizia para ele, vamos subir, que qualquer hora dessa eu vou ter que chegar ali e agarrar esses pais e dizer, acorda geração, acorda bicho ruim. Eu subi de andar, irmão, para não ver o negócio. Porque um gurizinho desse tamanho controlava, irmãos, um casal enorme, e o guri fazia o que queria. Se tivesse um ferro de passar roupa, ele deitava os pais no chão e passava, para todo mundo ver o quanto ele esmagava aquele casal. Porque o guri é o ídolo daquela casa. Entrava em loja, quebrava tudo, derrubava tudo, chutava todo mundo, fazia o que queria aquele guri. Eu falei, deve estar endemoniado, para não ter coragem de orar. Esse tipo de paz que não enfrenta conflitos, não funciona. Não, não se pode aceitar e não se pode promover esse tipo de postura. Nesse caso, você coloca, na verdade, o problema debaixo do tapete, e porque o problema está debaixo do tapete, você não vê, você acha então que está tudo resolvido. Você faz assim, ó, estou ouvindo nada, não está acontecendo nada, tem silêncio, você diz, então tem paz. Então essa paz, entende, Rodrigo? Seria a hipótese que o conflito foi resolvido. Não foi. Você deixou para amanhã o que devia ter feito hoje. Adiou a sua tarefa para o dia seguinte. A outra parte que percebo claramente que é evidência de que as pessoas estão usando manipulação, ora pelo poder e pelo abuso de poder, ora pela falsa construção de paz, ora agora pela proteção. O que é a proteção? Né? Eu vou explicar. A pessoa decide minimizar o problema negando que ele existe. Ah, vocês têm um problema. Que problema? Em casa? Em casa não tem problema não. Né? A verdade chega para a liderança e fala assim, nós não temos nenhum problema. O indivíduo parte do problemão e do conflito para o quê? Para a negação. Ele nega. É um sistema até de autoproteção, é um sistema até de se resguardar, mas a negação não resolve o problema. Essa proteção visa evitar a dor, irmãos. Ele não quer evitar a dor, né? Conhece aquele paciente que já chega no hospital nas últimas horas, na hora mais difícil, porque tudo que ele fez foi esconder a dor? Eu conheço aqui na igreja, aí, ó, tem gente me olhando aí, ó. O marido está caindo de dor, está ruindo, a perna está lá arrastando e tal. Está sentindo alguma coisa? Nada, dica de nada. Quando chegar no hospital, meu irmão, está tudo já ruim. Não faz os exames, né, Angélica? A Angélica está me olhando ali, ó. Não vai no médico, não faz o exame, né, pastor Carlos Elias? Não faz o raio-x, não vai lá e fica adiando o problema. Ela dizendo aqui, já falou, irmãos. Essa parte do vídeo você edita depois, viu? Está expondo muito o pastor aqui da igreja. Essa ideia de dizer e não enfrentar não ajuda. Você não busca a solução. Você vive na maravilhosa ilha da fantasia. Parece aquele pequeno tatu, né? Tá tudo bem, tá tudo bem, tá tudo bem. Lá da ilha da fantasia. Tá tudo bom, tá tudo jóia. Tá tudo bem é o tatu da ilha da fantasia. Não tá nada bem. Mas ele, na autoproteção, diz, lá em casa não tem problema. Ou então chama pecado de problema. Quando pecado é pecado e tem que se arrepender, né, Rodrigo? Outra coisa que pode certamente evidenciar que as pessoas estão usando manipulação e egoísmo para vencer conflito e não resolve, é chamado de piedade. Pode colocar tudo com P: poder, paz, proteção e piedade. Vamos recapitular? Poder, paz, proteção e piedade. Você diz, a piedade não é boa? A piedade é boa, o problema é a autopiedade. A piedade é boa, a vida piedosa é boa, ser pio é bom, é ser santo. Mas eu coloquei piedade, está lá entre parênteses, autopiedade. Durante o conflito se levanta o coitadinho, é o famoso, coitado. Esse tipo de coitadismo não resolve a questão. Eu nunca acerto, meu bem, você me perdoa. Eu já estou um tanto velho para mudar isso. Eu faço tudo de errado mesmo. Vida, céus, azar, nada que eu faço dá certo. E nesse coitadismo, não enfrenta o problema. Ele não muda e não se transforma, porque ele é o quê? O miserável do pobre coitado.
E chega, irmãos, o indivíduo desgraça a família, desgraça os filhos, acaba com o patrimônio da família, com bebida, com vício, com jogatina, e quando chega em casa tem hora que a mulher chora e pensa que a culpa é dela. Porque o coitado faz a mulher se sentir culpada. Irmãos, isso é a maior miséria que existe. Isso é chantagem emocional, isso é egoísmo, você está dominado pelo pecado. Show, diabo, sai dessa casa em nome de Jesus. É terrível, irmãos. Se nós não deixarmos o Espírito Santo de Deus nos controlar, irmãos, o que controla é a carne. Você vai para o poder e para o abuso de poder. Você vai para a falsa paz. Tenta tirar o conflito, porque quando o conflito sai de cena, você não ouve falar dele, pensa que resolveu. Você vai para a proteção, autoproteção. Não tem problema, não tem nada errado, nosso menino está muito bem, nosso casamento está ótimo. E você então nessa autoproteção não enfrenta. E por fim, a ideia da autopiedade. Ah, está dando errado, porque tadinho de mim, eu sou fraquinho mesmo, né? Tem jeito não. E o indivíduo não enfrenta o conflito. Isso é manobra, irmãos, para não tratar a questão. Aí você pergunta, pode passar o slide, qual é o melhor caminho para enfrentar o conflito? Né? Qual é o melhor caminho para enfrentar o conflito? Com certeza, irmãos, a opção 2. Quem concorda com a opção 2, diga sim. O melhor caminho é a opção 2, porque é baseado no egoísmo, você só vai gerar mais conflito, mais confusão, e eu digo que um abismo chama o quê, irmãos? Outro abismo. Não é tratado, não é pavimentado, o abismo chama outro abismo. O caminho é, você precisa basear a solução na graça de Deus. E aí quero ler com vocês Filipenses 2, pode colocar na tela, Filipenses 2, de 3 a 8. Veja como que Jesus Cristo nos ensinou a ministrar graça, e com a ministração de graça ao nosso coração, nos ensinou que essa graça pode abençoar as pessoas, pode abençoar as gerações, e pode nos ajudar na solução do conflito. Veja Filipenses capítulo 2, versículos de 3 a 8, diz assim a palavra do Senhor. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus não teve por usurpação ser igual a Deus. Esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, diz a Bíblia, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, morte de cruz. Você imagina Deus, né, na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo, se humilhando, sabe, Zé Luiz? Se humilhando para poder consertar quem nós somos. O indivíduo acha que ele vai resolver conflitos sempre no pedestal ou se exaltando. Ninguém resolve conflitos se exaltando, irmãos. Às vezes, e quantas vezes é pela humilhação e pela não exaltação que resolvemos o conflito? Cedemos, abrimos mão de direitos, né? A Bíblia diz que às vezes você tem que tomar lá, né? Pedir uma face, você vai dar outra, porque é dando a outra face que resolve o quê? O conflito. Mas gosto muito do versículo 3 de Filipenses 2. Nada façais por contenda ou por o quê? Vanglória, mas por humildade. Irmãos, a humildade vence conflitos. Os humildes vencem conflito. Uma pessoa que se comporta assim nunca vai administrar e vai aceitar resolver conflitos pelo viés da contenda. Ele vai resolvê-lo pela humildade que o Espírito Santo promove e pelas bênçãos que Deus pode gerir e gerenciar na vida dele quando o seu lar e a sua casa estão em conflito. Veja como homens e mulheres de Deus reagiram aos conflitos na Bíblia. Eu queria citar primeiro o nosso pai da fé, Abrão, ainda no texto de Gênesis 15, chamado Abrão, o nosso querido Abraão. Em Gênesis 15, 6, a Bíblia diz que ao receber uma promessa de Deus, de que ele seria o herdeiro de uma nova terra, de uma grande terra e o pai de uma grande nação, a Bíblia diz, Gênesis 15, 6, que ele pela fé creu que Deus faria isso. O que isso significa, e o que significa crer pela fé? Irmãos, Abraão sabia tanto do plano de Deus para a vida dele, que isso o ajudou quando o conflito se estabeleceu. Quanta gente não crê na promessa de Deus, não crê no governo de Deus, não crê na direção de Deus, e quando o conflito se estabelece, o que ele busca é autoproteção, e o que ele busca é proteger os seus interesses, porque ele acha que ele vai tomar lá uma pernada, ele vai perder os bens, ele vai empobrecer porque estão usando da boa fé dele, ele acha um monte de coisa. Mas ele esquece que Deus está no controle. Abraão tinha tanta fé em Deus, que Abraão tinha absoluta certeza que até nas contendas e nos conflitos, Deus governa. Acompanhe o texto comigo, por favor, Gênesis 13. Abra sua Bíblia
Acho até que se você quiser abrir e marcar, esse é um texto de futuro para você trabalhar com sua casa, sua família, seus filhos e seus futuros netos, para dizer para eles, olha como o pai da fé se comportou quando um conflito grande familiar se estabeleceu. Isso é um paradigma, irmãos, esse texto é um paradigma espiritual. Vai acompanhando aí, a Gênesis 13, 5, vai acompanhando, nós vamos até o verso 12, não é? E também Ló ia com Abrão, tinha rebanhos, gado e tendas, versículo 6. Não tinha capacidade a terra para poderem habitar juntos. A terra era pequena, irmãos, para que eles ficassem juntos, porque os seus bens eram muitos, de maneira que não podiam habitar juntos. Abra um parênteses aqui, irmãos, tem hora que não dá para viver junto. Uma casa de um quarto e um banheiro não dá para morar 2, 3 famílias, entende? Às vezes a razão do conflito. Você tem que ser inteligente e capaz para perceber que tem um problema ali. E se o problema existe, ele tem que ser enfrentado. E muitas vezes, neste caso aqui, a solução foi o quê? Foi a separação da estrutura física, porque a estrutura física não comporta a convivência. A gente não quer aceitar, a gente às vezes não quer enfrentar, mas é sim uma solução plausível. A separação e o distanciamento de grupos físicos que são muito grandes e não cabem no mesmo espaço. Veja o versículo 7. Houve contenda, está lá, ó. Houve contenda entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló, e os cananeus, os perizeus que habitavam então a terra. Então disse Abrão a Ló, não haja contenda entre mim e ti. Por quê? A frase última, porque somos irmãos. Ele diz assim, porque somos parentes. A solução brilhante do verso 9 ao verso 12 é, Ló, você olha para onde você olhar, para qualquer direção dessa terra, e o lado que você escolher é para onde eu não vou. Assim fez. Sobrinha perdeu a oportunidade dessa. Chefe do agronegócio, quantidade de animais que ele tinha, olhou para o lado do Jordão e Rodrigo, água fresca, planície verdejante, deixa ele com deserto. Ele vai dar um jeito de criar as ovelhas dele. As minhas vão comer relva verdejante nas margens do Jordão. Esperto. Ele usou a lógica dos homens, vazou. E ele que se vire, porque a proposta foi dele. Aí você pergunta, por que Abraão fez isso? Eu tenho que lutar pelos meus direitos. Eu tenho que brigar porque eu sou o dono da verdade. Eu tenho que bater o pé porque eu sou mais velho. Esse abuso com o idoso do Abraão, esse sobrinho sem vergonha. E você podia criar uma confusão. Ele não criou confusão. Aí você pergunta, por quê? Porque Deus havia dito para ele que onde pisasse a planta do pé dele seria uma terra de bênçãos, que para onde o nariz dele apontasse, que Deus iria com ele. Deus disse para ele, eu vou abençoar quem te abençoar, e vou amaldiçoar quem te amaldiçoar. Em ti, disse Deus, serão benditas todas as famílias da terra. Crente não perde tempo com picuinha, ele é abençoado porque ele é abençoado. Ele tem prosperidade porque ele tem prosperidade. E ele é quem ele é porque Deus cuida de nós, irmãos. Deus resolve nossas lutas, Deus resolve nossos conflitos. O Senhor pelejará por nós, amém, irmãos? Perdemos batalhas porque o nosso nariz está empinado, perdemos batalhas porque o nosso orgulho está dominando, perdemos batalhas e entramos em conflito e somos arruinados porque conflitamos com um coração egoísta. Nós não somos humildes a ponto de dizer, Senhor, não posso resolver, cuide de mim, Senhor. Coisa linda, Abraão, que homem de Deus, rico, bilionário, um sobrinho até trabalhoso, mas ele não vai a conflitos que não precisa. Veja só, qual era o direito de Ló? Nenhum. Ló não tinha direito àquela terra. Ló não era o filho da promessa. Ló não foi projetado para estar ali. Pegou carona na viagem, porque Abraão deixou. Mas de repente Abraão diz assim, eu é que não quero ter direito a nada que não for meu, Senhor. Eu só quero o que o Senhor me der. E se isso vai gerar problema com o meu sobrinho, eu não quero, Senhor. Coisa linda, irmãos. Se isso vai dividir a minha família, se isso vai acabar com a minha família, eu não quero, Senhor. O Senhor então resolve. A melhor maneira é que o coração dele se sinta bem e que ele caminhe. Porque quando eu perceber o que sobrou, eu fico com aquilo que o Senhor me der. Mas onde eu estiver, ali o Senhor estará comigo. Porque eu não quero guerra com o meu sobrinho. Eu quero a paz do Senhor. Coisa linda. Abraão mostrou claramente naquele dia que ele confiava na soberania de Deus. Aí você diz assim, o que isso representa, pastor? Abrir mão dos nossos direitos e receber bênçãos? Não brigar pelos nossos direitos é receber bênçãos? É o que o texto diz. Veja Gênesis 13, deve ter na tela aí. Gênesis 13, veja, irmãos, marca isso.
Gênesis 13, 14, 18. Ló vai para Sodoma e Gomorra, irmãos. Lá em Sodoma e Gomorra, a família de Ló é destruída, irmãos, a ponto de se salvar somente ele e suas filhas. Sua esposa virou uma estátua de sal. Lá onde ele morou, a corrupção e o pecado reinou, a ponto de Abraão ter que ir lá buscar, até quando ele foi sequestrado, tirá-lo de lá. Mas onde Abraão foi, com ele foi a bênção do Senhor, porque onde Deus resolve conflitos, ali está a bênção do Senhor. Gênesis 13, 14 diz assim: e disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se apartou dele. Está no versículo 14, Gênesis 13, 14. Levanta agora teus olhos, olha desde o lugar onde estás, para o lado norte, para o lado sul, do oriente ao ocidente, porque toda essa terra que vês eu estou dando a você e a tua descendência para sempre. Aleluia. Se Ló achou que ele ia receber o que ele viu, Abraão recebeu o que ele não viu. Porque nem olhos viram, irmãos, nem ouvidos já ouviram o que Deus preparou para os que são seus. Versículo 16: e farei a tua descendência como o pó desta terra, de maneira que, se alguém puder contar o pó da terra, também a tua descendência será contada. Aleluia, glória a Deus. Que homem abençoado. Gênesis 3, 17 diz: levanta, percorre a terra no comprimento, na largura, porque ela é sua. Eu imagino, o homem poderoso, hein? Nossa, é muita terra que Deus deu para o camarada, que decidiu não partir para o conflito com seu sobrinho. Não foi com o coração: eu tenho direitos, eu tenho direitos, eu tenho direitos. Ele cumpriu seus deveres. Eu, como servo, eu vou aonde Deus me mandar. Mais do que direitos, ele tinha deveres. E o dever dele era obedecer a Deus e não fazer intriga dentro da sua casa. Não dividir a sua casa com confusão, batendo o pé achando que é um homem cheio de direito, cheio de direito, cheio de direito. Ele tinha promessas de Deus, ele confiou nelas. O horário foi embora, irmãos, eu quero terminar. Como podemos atingir tamanha fé? Como podemos responder nos conflitos como Abraão respondeu, com tamanha integridade, obediência e submissão, e abrindo mão até daquilo que você pode achar e pensar que era direito dele? Até porque direito nenhum ele perdeu, alcançou uma terra muito maior e uma bênção muito maior do que a de Ló. Mas como podemos atingir tamanha fé? Como podemos responder com a graça de Cristo durante o conflito familiar? Então vamos lá. Primeiro, quero colocar 3 coisas aí. Primeiro, pode colocar para mim? Primeira coisa, conheça o Deus a quem você serve e qual é a sua posição em Cristo. Vamos repetir juntos? Conheça o Deus a quem você serve e qual é a sua. Quando um crente conhece as promessas do Senhor, ele caminha nas promessas de Deus. Ele reivindica as promessas do Senhor, porque ele sabe quem Deus é e ele sabe quem ele é em Cristo. Porque se alguém está em Cristo é o que, irmãos? Nova criatura, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Ele reivindica o que é novo e ele frutifica como um novo homem. Abra a sua Bíblia, por favor, se quiser, o texto vai ser projetado. João capítulo 13, versículos de 1 a 5. A Bíblia diz assim: ora antes da Páscoa, João 13, 1. Ora antes da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, diz a Bíblia, amou-os até o fim. E acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariote, filho de Simão, que o traísse, olha o conflito que estava para se estabelecer. O discípulo dele ia traí-lo. Aí veja, 3. Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, e que havia saído de Deus e ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou suas vestes, tomou uma toalha, cingiu-se, deitou água numa bacia, começou a lavar os pés aos discípulos, a enxugar com a toalha que estava cingido. Meu Deus, o que é isso? Aí, Cláudio, eu não sei como é que é isso. Eu falo que às vezes eu sou muito humano para entender. Floriano, é difícil entender isso aqui. Ó, você tem 12 discípulos, e o cara agora saiu, está te arrumando um esquema que vão te derrubar. Pensa eu. Mauro, pensa eu. Convoca os homens da igreja: pessoal, estão querendo me derrubar, vão montar uma força aqui para me proteger. Olha, se quiser me derrubar, vocês ajudam a derrubar ele, porque ele não pode me derrubar. Imagina eu, né? Hein? Aqueles homens tudo de preto me protegendo. Nós fazemos uma estratégia: se entrar por aquela porta, o Ricardo segura. E tal, e vamos que vamos, vamos montar uma estratégia, porque o indivíduo não pode trair. Olha a compreensão humana do conflito, porque você quer solucioná-lo pela lógica do conflito. Nós temos que proteger quem? A pessoa de bem. Jesus, irmãos, tinha um conhecimento diferente. A informação em Jesus é absolutamente diferente.
ele sabe que está sendo cumprida ali naquele momento a promessa de Deus para os homens. O Filho de Deus será entregue, vai morrer, ao terceiro dia vai ressuscitar para salvar toda essa humanidade. Cristo tem medo de cumprir a vontade de Deus, irmãos? Não, mesmo no meio do conflito. Irmão, se o conflito pelo qual você passa, se a dor pela qual você atravessa é para a glória de Deus, não tenha medo, não peça, afasta de mim esse cálice. Não ora assim, ora como Jesus, né? Na sua luz espiritual disse: seja feita a tua vontade, não a minha. Não seja como eu quero, mas como o quê? Tu queres. Esse tipo de segurança e de respeito à soberania de Deus e conhecer a vontade de Deus faz com que você ouça coisas horríveis sobre você. Os caras estão descendo a língua de você, falando mal de você, e você sabe. Mandaram um print do WhatsApp, você viu, é verdade, estão falando mal de você. Aí sabe o que você faz? Você não faz nada. Você não tem desejo de vingança, que você é seguro. A Bíblia diz: minha é vingança, eu retribuirei. Diz quem? O Senhor. Você não responde uma linha, seu WhatsApp, seu Facebook fica limpinho, está lá a postagem horrorosa, você deixa entrar, porque você sente segurança, o Deus soberano cuida de você. Você enfrenta conflitos terríveis, mas não tem medo deles. Você não precisa manipular pessoas e deixar o seu egoísmo aflorar. Você confia em Deus e sabe que Deus controla toda e qualquer situação. Deus controla até a traição de Judas. Quem crê nisso, diga amém. Até no amigo inimigo e traidor, Deus botou a mão. Deus controla a história, amém, irmãos? Sabe por que Pedro chegou para Jesus? Mateus 16, 21. Ele chegou para Jesus e Jesus falou: estou indo agora para Jerusalém, eles vão me prender, eu vou ser espancado, vou à morte de cruz, vou morrer, mas vou ressuscitar. Pedro disse: longe, Senhor, que tal coisa já aconteça. Pelo amor de Deus, Senhor, estou aqui, eu chamo a Guarda Nacional, eu vou montar o bote, os bota pretos, os pônei vermelha, nós vamos proteger, o Senhor não vai ser levado. E Jesus falou assim: para trás de mim, Satanás. Aí você diz: mas por que você está falando isso, pastor? Porque Pedro estava com a visão errada. Ele tinha o quê? O conhecimento equivocado dos fatos. Entenda bem, ele tinha boas intenções, mas ele estava na posição errada. A posição era entregar Jesus, e Jesus ia se entregar. Não foi os homens que prenderam Jesus, a Bíblia diz que foi ele que se entregou. Amém, irmãos? Quando entendo a vontade de Deus, a soberania de Deus, eu não preciso entrar em grande parte dos conflitos que estão à nossa volta. Por quê? Porque o Senhor já está resolvendo eles para mim. Eu só preciso me entregar a Deus e a sua vontade, porque Deus, na sua soberania, controla até a questão da manifestação de um traidor. Jesus tinha conhecimento dos fatos, e por conhecer os fatos, ele se torna servo e humilde, a ponto de amar os seus discípulos na noite em que ele sabia de que um dos seus servos faria com ele uma grande traição. Se a primeira solução, coloca para mim o próximo slide, se a primeira solução pode colocar, conhecer o Deus a quem você serve, qual é a sua posição, qual é a segunda maneira de solucionar conflito? Conheça o que está no seu, vamos lá, conheça o que está no seu, isso, primeiro conheça Deus e quem é Cristo, e como você está posicionado na vontade dEle, porque a vontade dEle muitas vezes pode ser permitir uma traição, e nessa traição que você passa, a sua fé, o seu testemunho, na maneira com que você se comporta, glorifica a Deus, amém, irmãos? Isso é importante você entender, você não vai ser poupado de vergonha, de questões, não. É a maneira com que você se comporta na hora difícil que vai glorificar a Deus. Mas a segunda coisa é: conheça o que está no seu coração. É preciso verificar e saber, irmãos, se você somente enxerga o conflito por sua única e exclusiva forma egoísta de ver. Se a única forma de ver o conflito é pelo seu egoísmo, você está lascado. Mas se você vê o conflito pela ótica da vontade de Deus e da glória de Deus, você será abençoado. Para que o conflito seja para você, ou aos seus olhos, um conflito de vitória, você precisa parar de olhar o conflito como se para você fosse cor de rosa e o que o outro faz é cinza. Não, se é rosa para você, tem que ser rosa para o outro. Se é cinza para você, é cinza para o outro. Não pode ser bom só o que você faz, tem bondade no outro também. Se você só consegue apontar os defeitos do outro, irmãos, é porque você não consegue encontrar nenhuma responsabilidade sua no conflito, e isso não existe. Todos nós somos responsáveis pelo conflito que se estabeleceu. Ou por missão, ou por omissão, nós temos participação no conflito. Veja o Evangelho de Mateus capítulo 7. Quando você lê Mateus capítulo 7, de 1 a 5, eu coloquei na tela o texto, né? Pode passar, por favor. Você vê o texto claramente, diz: não julgueis para que não sejais o quê? Julgados. Aí é interessante o texto, né? Da mesma forma que você julga, você será julgado. Agora você repara no cisco do olho do teu irmão, mas não olha a viga que está no seu.
Não é? Como é que você diz para o seu irmão, deixe-me tirar o cisco do seu olho, quando no seu tem uma viga, tem uma trave? O que ele está dizendo? Sabe por que o conflito não é resolvido? Porque a culpa é só do outro. Você não consegue julgar e analisar o quê? A sua contribuição para o conflito. Irmãos, olha o teu coração. Quando eu analisar o meu coração, eu vou perceber que há muita coisa dentro de mim, primeiro, que precisa ser mudado. E quando eu apresentar esse nível de mudança, eu posso sentar com o outro e dizer, olha, depois de tirar a trave, o cisco, a árvore, o galho, né, o estrume, tudo que estava ruim aqui, agora eu queria falar com você que é provável que em você também tenha tudo isso. Porque eu achei tudo isso dentro de mim primeiro. Amém, irmãos? Isso estava dentro do meu coração primeiro. E quando isso saiu do meu coração, eu tenho muitas condições de chegar aqui hoje e dizer, se você contribuir tirando do seu, meu irmão, o conflito cessa. Agora é só o outro, é só o outro, é só o outro, pode ter certeza que esse conflito não vai cessar. Porque em todo conflito existem duas responsabilidades. E nós temos que trabalhar os dois lados dessa responsabilidade. Terceiro e último lugar, procure entender a pessoa que está do outro lado do conflito. Procure entender as outras partes que estão do outro lado do conflito. Pode colocar o terceiro lugar, por favor. Não é? O que significa isso? Você precisa, ao resolver os conflitos, se colocar na pele do outro. Seja seu filho, sua filha, seja a esposa, seja o marido, seja o sobrinho, como era o caso de Ló, seja o seu pai, sua mãe, sua avó, seu sogro, sua sogra. Né? A culpa é da sogra. Procure entender a outra parte. Analise como ela pensa. Pense como dói nela. Se você não exercitar a empatia, nenhum conflito é solucionado, irmãos. Precisamos exercitar a capacidade de ser empático. Empatia é o quê? A capacidade de se colocar no lugar de outra pessoa, buscando agir ou pensar da forma como ela pensa ou pensaria. Empatia, na verdade, é compreensão. Aí você diz assim, mas onde está isso na Bíblia? Isso tem no Evangelho? Eu nunca li empatia na Bíblia. Tem encarnação, que o verbo se fez carne e habitou entre nós. E tem como isso serviu para que Jesus pudesse mostrar como nós podemos superar nossas fraquezas. Abra comigo Hebreus capítulo 4, versículo 15 e 16. É o último ponto, eu vou já à conclusão. Hebreus 4, 15 e 16. Olha só o que diz a Bíblia, presta atenção. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Porém, um que como nós em tudo foi tentado, mas sem o quê? Sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar, irmãos, que coisa linda, alcançar misericórdia e achar graça. Vamos repetir essa parte? Misericórdia e achar graça. Repita comigo, misericórdia e achar graça. Para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados, não atrapalhados, ajudados em tempo oportuno. Se nós praticarmos a mesma empatia e as mesmas preocupações pelas quais o próprio Cristo conosco se identificou para resolver o conflito que fazia com que eu e você, Ricardo, fôssemos inimigos de Deus, ele resolveu esse conflito, os conflitos nunca serão resolvidos. Mas o que é que Jesus Cristo usou? Nós temos um sacerdote que se compadece das nossas fraquezas. Ninguém resolve conflitos sem compaixão, irmãos. Eu digo que é compaixão, misericórdia e graça. Tem três coisas nesse texto fundamentais para resolver qualquer conflito. Isso foi praticado da inimizade do homem para com Deus. E pode ser praticado em qualquer tipo de inimizade. Misericórdia, compaixão e graça. Repita, misericórdia, compaixão e graça. Quer resolver? Pratica o Evangelho. Isso é a Bíblia mais pura, mais simples. Quando lida e praticada, ela vai ser estabelecida e instaurada na solução dos conflitos nos quais você está mergulhado. Para terminar, vamos concluir, que a hora avançou muito hoje, não é? Vamos lá, vamos ler a primeira parte lá da conclusão, juntos, todos juntos? Ninguém resolverá conflitos se comportando como um tolo, expressando apenas sua opinião. Será preciso ser sábio e estar disposto a promover o entendimento. Sabe quem disse isso? Fui eu. Mas sabe de onde eu interpretei isso? De Salomão, muito mais sábio do que eu. Foi eu que disse isso ali, ó. Ninguém resolve conflitos se comportando como um tolo. Você precisa deixar de expressar suas opiniões e ser dono da razão para vencer conflitos. Você precisa buscar na sua sabedoria o entendimento. Agora, quem disse isso? Eu peguei a interpretar esse versículo, ó, Provérbios 18, 2. Vamos ler juntos? O tolo não se interessa pelo entendimento, só quer saber de expressar o quê?
Não me interessa o que você pensa. Não me interessa o que você acha. Não me interessa o que você diz. Não me interessa o que você fez. Isso resolve alguma coisa, irmãos? Esse é o tolo. A gente tomou um susto no banco aí, né? Levei o tom de voz aqui, um pulou no banco. Está lá, ó. É o tolo. Quando o homem tolo, né, quando o sujeito sem o Espírito Santo age, o que aumenta é o conflito. Irmãos, a chama acende, o conflito incendeia e queima tudo, estraga tudo. Quando percebe, está a mulher na casa, o marido do outro, e a vida acabou, a família está destruída, e os filhos estão em outro lugar. Porque também os filhos não aguentam nenhum dos dois. O tolo se interessa pelo entendimento. O tolo não se interessa pelo entendimento, só quer saber expressar a sua opinião. Onde está a solução? Veja lá. Os bons conselhos ficam aonde, irmãos? No fundo do coração. Mas a pessoa sensata traz à tona. Tem hora que só sai à tona coisa ruim. Salomão está pedindo, tira coisas boas daí. Deus já fez de você uma nova criatura. Está na hora de você crucificar a carne e as suas paixões. Amém, irmãos? Você precisa encontrar coisas boas no seu coração. Para concluir, queria que você ficasse de pé comigo. Nós vamos fazer uma oração. Fique de pé. E vamos orar. Todos aqui do Ministério de Famílias e os que estão em casa, vão juntos comigo agora. Pode colocar o último slide. Eu queria terminar com esse texto, né? 1 Tessalonicenses 5, 14 a 18. Pode colocar o último slide. Irmãos, que poder há na instrução de Paulo à igreja em Tessalônica, quando a igreja com conflitos, vamos extinguir o espírito, não vamos fazer isso, não vamos, isso pode, isso não pode, e conflito, até que Paulo manda uma carta e diz, vamos arrumar a igreja, vamos parar de briguinha, vamos ser maduros, vamos crescer como igreja, vamos crescer como família, vamos ser uma comunidade melhor, vamos ser um povo mais abençoado. Aí Paulo vai concluir ali a carta a dizer assim, quer ver tudo melhorar na igreja, quer ver a família melhor, quer ver as coisas andando mais, ele disse assim, vamos ler juntos? Irmãos, pedimos que advirtam os indisciplinados. Amém, irmãos? Não pode ter paz com o indisciplinado, tem que criar advertência mesmo. Na indisciplina tem que estabelecer zona de conflito mesmo. Porque se você permite indisciplina em cima de indisciplina, o que acontece? Um abismo chama o quê? Outro abismo. Quer resolver? Advirta o indisciplinado. Agora veja, tem que ter equilíbrio. Encoraje quem, irmãos? Encoraje o desanimado. Pode abrir, está na sua Bíblia, não estou falando de slide. Isso aí não é autoajuda não, é carta de Deus para você. Encoraje o desanimado. Veja lá, ajudem os... Olha que evangelho, irmãos. Ajudem os fracos. Sejam pacientes com meia dúzia. Seja paciente com quem gosta de você. Seja paciente com quem é bajulador, fala que você é bonitinho, né? Acha até que teu nariz é pequeno. Seja esse tipo de cara. É isso que está escrito ali? Seja paciente com... Irmãos, olha como o evangelho muda as pessoas. Cuidem que ninguém retribua mal com mal. Irmãos, algumas coisas para todos, outras coisas para ninguém. Olha isso, ninguém retribua mal com mal, mas procure sempre fazer o bem a quem? O bem uns aos outros, mas só para um pouquinho de gente? A todos. Irmãos, 16, estejam rabugento é só no desenho animado, irmãos. Ninguém aguenta rabugento. Esteja alegre, irmãos. Alegrai-vos na tribulação, alegrai-vos na provação, regozijai-vos do Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Nunca deixem de orar. Lembre-se, orai sem? Nunca deixe de orar. Irmã, ora que melhor. Sejam gratos em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para com vocês. Quer administrar conflitos e quer ser vitorioso nos conflitos nos quais você está mergulhado? Leia essa carta, 1 Tessalonicenses 5, 14 até o 18, e você verá quantas coisas Deus tem para pai, mãe, chefe de família, filho que está aí no maior arranca-rabo com o seu pai. Deus quer mudar o seu comportamento. Deixa Ele matar o velho homem e fazer nascer de você um novo homem, um homem guiado e orientado pelo quê, irmãos? Pela palavra de Deus.